De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus. Até julho de 2026, o estado da Bahia aparecia com mais de 26 mil processos minerários na Agência Nacional de Mineração. 80% desses processos está na fase de pesquisa. O estado lidera a quantidade de autorizações desse tipo no país. São minerais como lítio, níquel e também as chamadas terras raras. Mas por que ocorre isso com o estado baiano? Quem são os interessados nos minérios? E o que isso afeta na vida das pessoas? O De Olho na Conjuntura de hoje conta com o geógrafo Lucas Zenha, do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e do Grupo de Pesquisa Geografar, para trazer um panorama dessa questão mineral na Bahia e ajudar a gente a entender o que está em jogo nesse avanço da mineração. Eu vou destacar, vou começar que esse interesse pelos minerais da Bahia não é algo novo, não é dos últimos anos apenas, mas a gente pode colocar aí das últimas décadas, nos últimos 20 anos, realmente esse interesse já cresceu bastante. Claro que entram outros minerais nesse interesse atual, principalmente os minerais críticos e estratégicos, mas o interesse pelo subsolo baiano já é algo antigo. A Bahia tem um órgão específico, que é a CBPM, a Companhia Baiana de Produção Mineral, que foi alterada com a legislação no final de 2025, que passou de pesquisa para produção. Ou seja, existe um interesse governamental, interesse do Estado da Bahia em potencializar esse setor a partir de um órgão específico. O interesse é tamanho que a Expo Zibran de 2025, evento que reuniu as maiores mineradoras que atuam no Brasil, foi realizado em Salvador, colocando a Bahia de uma vez na mira das grandes multinacionais do setor. Foi a primeira vez fora do eixo Minas Gerais e Pará. Então é um evento organizado pelo IBRAM, que reúne aí as maiores mineradoras brasileiras, e não escolheram a Bahia por acaso. Realmente demonstra o interesse de exploração e ampliação dessa extração nesse estado, e por isso que esse evento foi deslocado para ser em Salvador, demonstrando para o capital financeiro global e nacional a necessidade de ampliação neste estado da Bahia. Eu já dialoguei com alguns geólogos no sentido de tentar entender por que a Bahia desperta tanto interesse mineral e por que aqui se encontram tantos minerais dos mais diversos tipos que são extraídos. Estamos falando aí de mais de 60 tipos de minérios. Só para a gente entender. Então, a Bahia passa por um intenso processo de especulação mineral porque possui uma grande diversidade de minérios no subsolo. Uma política de Estado orientada a favorecer a extração e o interesse consolidado de grandes empresas multinacionais. Afinal, o que isso significa para o povo? O que quer dizer na prática isso? Que quanto mais pesquisas se ampliam na Bahia, de certa forma isso explica que o setor tem interesse forte nesse subsolo e que essas pesquisas, quanto mais elas se aprofundam, mais projetos extrativos vamos ter para fazer extrações num curto espaço e tempo. E essas empresas? Qual o objetivo delas com isso tudo? Eles estão buscando locais para render esses ativos financeiros, nesse sentido de acumulação permanente, ou essa rolagem perpétua do capital que necessita sempre se reproduzir. Então, a ocorrência, eles já sabem que ocorre aqui no estado da Bahia, sobrevoa livremente para atracar por aqui e realizar essas pesquisas para que isso se concretize de uma forma rápida, Bom, esse tema passa por economia, meio ambiente, saúde, direito à terra e ao território e vários outros assuntos. Para saber mais sobre esse debate do problema mineral na Bahia, acesse nosso site www.ceas.com.br. Esse episódio foi realizado pelo Centro de Estudos e Ação Social em parceria com a Rede Excelsior de Comunicação e conta com a narração de Gabriela Silva e edição de Matheus Brito. Até o próximo episódio.